Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à disciplina de Fundamentos e Metodologia da História. Meus caros, na aula de hoje, na unidade 1, a Introdução aos Estudos da História, nós vamos compreender o porquê de se estudar a História. Você aí, já parou para pensar no porquê nós estudamos a História? Ou por que a História é uma disciplina obrigatória do currículo da educação básica? Meus caros, nós vamos fazer uma reflexão a partir da análise do livro Por que Estudar a História, do Caio César Boschi, que é um historiador brasileiro que nos convida a uma profunda reflexão sobre essa importância do estudo das ações humanas no tempo. Para esse historiador, a história ela não está limitada a uma mera cronologia de fatos, e não só para esse autor, como para todos os historiadores da escola de análise, que é um tema que a gente também vai ver dentro desse curso. Mas por enquanto vamos entender um pouquinho dessa questão do fundamento do porquê se estudar a história, certo? Para esse historiador, como eu estava mencionando, a história ela não está relacionada a uma mera cronologia de fatos, mas sim um campo de conhecimento que vai nos permitir a compreensão da complexidade do presente, certo? Quando a gente estuda a história, a gente consegue se aprofundar em um universo de experiências humanas que é repleto de escolhas e de consequências. Quando a gente faz essas análises, essas reflexões, a gente consegue compreender muitas raízes dos problemas que nós enfrentamos hoje. Afinal, a história ela é construída de perguntas feitas no presente. Os questionamentos que nos colocamos, que os historiadores se colocam e se propõem a investigar, levam a identificações de padrões de comportamento, levam a compreensão de como que as sociedades foram se transformando ao longo do tempo. E esse estudo, essa reflexão, ela acaba nos proporcionando um olhar crítico, um olhar informado sobre esse mundo que nos cerca e nos permite uma compreensão mais aprofundada de inúmeros temas. Meus caros, quando a gente fala de história, a gente também tem que falar de transformação social, porque a história ela é, na perspectiva de Caio Boschi, um objeto de transformação social, um instrumento. Então, quando a gente conhece o passado, a gente é capaz de uma série de coisas. E as principais coisas são o questionamento do status quo e a promoção de uma justiça social. Porque quando a gente questiona esse status quo, a gente vai desmistificando algumas narrativas históricas que foram dominantes ao longo aí de muitos anos, de séculos, né? De narrativas que foram dominantes, e a gente começa a pensar em como que as desigualdades sociais foram sendo construídas ao longo do tempo. E quando a gente fala da promoção da justiça social, é porque a gente consegue utilizar o conhecimento histórico para defender causas justas e para tentar promover uma certa desigualdade, certo? Então veja bem, um exemplo muito comum. Muitos livros didáticos abordam a chegada dos portugueses ao território que hoje a gente chama de Brasil como a descoberta do Brasil. E aí nem tá entre aspas, né? Então coloca assim, o português, o europeu, como um homem civilizado, um homem detentor do conhecimento, da religião que era correta, que chega a um território e ao chegar nesse território, ele encontra em sua perspectiva, aí veja bem que eu estou falando da perspectiva eurocêntrica, tá? Encontra homens bárbaros, incivilizados, pessoas que não tinham cultura. Isso em uma perspectiva portuguesa, europeia, e ignoram completamente as construções sociais da sociedade que aqui viviam, certo? Então, a gente percebe que muitos e muitos estudos que foram sendo feitos ao longo de vários anos foram buscando compreender essa história de uma forma diferente, buscando compreender a partir da perspectiva das pessoas que aqui estavam, porque esse território era habitado por milhões de indígenas, com língua própria, com cultura própria, com crenças próprias, com medicina própria. E onde estava a história dessas pessoas nos livros didáticos? Estava sendo contada a partir da visão dominante do português, certo?
Bom, dito isso, um outro passo muito importante que a gente precisa entender é que para se estudar a história existe toda uma metodologia, tá? E essa metodologia, ela é uma ferramenta muito importante. Para que a história seja uma ferramenta eficaz de compreensão e de transformação, é muito importante que ela seja estudada de forma crítica e de forma rigorosa. Então, o Bosque ele destaca a importância de analisar as fontes históricas, de questionar a veracidade, a imparcialidade dessas fontes. Ele também fala da importância de considerar as diferentes perspectivas e reconhecer que a história ela é construída de múltiplas perspectivas. E aí a gente tem o estudo de uma mulher chamada, uma intelectual chamada Chimamanda, que ela vai trazer pra gente um conceito, que é o perigo da história única. Por que que é essa história única? A história única é justamente um mesmo fato contado várias vezes por um único ponto de vista. Então a gente passa a não reconhecer tudo que aconteceu em volta nos outros pontos de vista. E isso é perigoso porque isso mata pessoas, porque isso tira cultura e porque isso não mostra todos os elementos de um mesmo fato. E aí a gente também consegue, né, com essa metodologia histórica, a gente consegue evitar o que a gente chama de determinismo histórico, que é justamente compreender que a história ela não é um caminho linear, um caminho pré-determinado, certo? Bom, então, olha só, a gente já viu, né, o porquê estudar a história, a gente já viu que a história ela é uma ferramenta de transformação social e a gente viu que a história ela precisa de uma metodologia. E agora a gente parte para um próximo campo, que é a história como uma ferramenta de formação do cidadão. Meus caros, o estudo da história ele contribui de forma muito significativa para a formação de cidadãos críticos, de cidadãos engajados. Quando a gente estuda as ações humanas no tempo, a gente consegue desenvolver o pensamento crítico. A capacidade, né, que é essa capacidade de analisar as informações e de questionar os preconceitos, de construir argumentos sólidos. A gente também consegue criar uma empatia, que é justamente essa capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas e de compreender as diferentes perspectivas de um acontecimento. A gente também começa a desenvolver um senso de justiça, certo? Então, a consciência da importância da igualdade e dos direitos humanos. E por fim, e muito importante, talvez o mais importante, a gente consegue fazer com que a história ela crie uma consciência histórica, que é justamente a compreensão de que o presente é fruto das ações humanas ao longo do tempo. O presente, gente, dentro do conceito de história, nada mais é do que a consequência das ações de escolhas que foram feitas, certo? Bom, dito isso, a gente tem que entender que a introdução ao estudo da história ela tem um papel muito importante na formação de professores, tá? Tanto no Brasil quanto no exterior. E a gente tem que começar a compreender as funções desse professor dentro da sala de aula. E para entender essas funções, primeiro nós precisamos entender, sim, um pouco dos paradigmas da história. E aí a gente começa a falar de alguns autores. Mark Bloch, um historiador muito importante da história, que renovou a forma de se pensar a história junto com tantos outros, como Lucien Febvre e outros em várias partes do mundo. O Bloch ele é um historiador francês que oferece muitas reflexões sobre a criticidade do conhecimento histórico, tá? Ele teve uma aula inaugural onde ele abordou a natureza medida das narrativas históricas e a importância da metodologia histórica e da citação das fontes. O Bloch ele argumenta que o primeiro dever de todo historiador comprometido de fato com a história é citar as suas fontes.
E um conselho que se torna muito importante na era contemporânea, que é marcada por muitos desafios como as fake news, como o negacionismo, né? É muito importante, então, reforçar esse conceito. Então, esse chamamento, esse despertar do blog sobre essa crítica para se fazer a história é muito importante e vai ecoar nas práticas historiográficas contemporâneas, certo? Então, no contexto atual, né, muitas obras que foram construídas aí ao longo do século XX, ao longo do século XXI, vão nos trazendo a compreensão da importância dessa disciplina de história, tá? A gente tem a teoria histórica moderna, onde Reinhard Koselleck, ele contribuiu muito para essa discussão da história. Então ele vai trazer alguns conceitos para a gente, como o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, que são conceitos fundamentais para a compreensão das práticas historiográficas. Então, para o Koselleck, o espaço de experiência é aquilo que foi vivido. Então ele vai chamar o passado de espaço de experiência e o futuro de horizonte de expectativa. O Koselleck, ele argumenta que existe uma transição de uma abordagem histórica didática que é voltada para o passado, que busca assim, a transformação para uma concepção mais dinâmica, mais voltada para esse horizonte de expectativa. E isso vai refletir aí em diversas mudanças, para a gente começar a compreender um pouco como que a BNCC, que é o documento que nos dá legalidade ali para as aulas, é onde a gente utiliza para montar as nossas aulas, mas a gente precisa entender o porquê disso, né? Por que aquelas habilidades estão ali, por que aquelas áreas de conhecimento estão ali, e o que a gente quer despertar no nosso aluno. E a gente só consegue compreender o que a gente quer despertar no aluno a partir de determinada área de conhecimento se a gente sabe do que a gente está falando, certo? Bom, eu sei que é uma aula com conceitos novos, com conceitos um pouquinho complexos para quem não estuda história há muito tempo, mas é fundamental parar para pensar um pouquinho então nessas teorias, né? O porquê de se estudar a história como uma ferramenta de formar cidadãos, a história como uma ferramenta de transformação social, a metodologia histórica e um pouquinho dessa discussão, desse debate sobre o conceito de história e de como se ensinar a história. Esse foi um pouquinho da nossa introdução ao estudo da história. A gente vai ter mais aulas abordando esse tema, então não deixem de responder atividade na plataforma Moodle, tirar suas dúvidas via chat. Eu deixo com vocês um grande abraço e até a próxima!